E aí pessoal, tudo bem? Eu vou fazer nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês a tabela que eu uso para controlar minhas calorias, onde eu coloco todos os meus dados, as calorias, a minha dieta, e eu vou mostrar todos os cálculos que são feitos automaticamente, os cálculos que eu coloquei para fazer, e explicar cada um deles para vocês aí. Então, basicamente nesse vídeo vai ter a minha tabela, como que eu controlo os dados, quais são os números que eu uso e as regras que eu uso para definir o que eu vou comer na minha dieta. Beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então essa daqui é a minha tabela nutricional. Então se vocês forem ver aqui em cima eu coloco a idade. Aqui são os dados simples, né? Os dados que eu preciso para fazer os cálculos da minha dieta. Então primeira coisa, dados simples, os meus dados atuais. A idade eu coloco aqui. Então hoje eu tenho 23 anos. Peso, tem uma nota aqui, o peso tem que ser em jejum, ou seja, acorda, vai ao banheiro e então se mede. O ideal aqui é que você tenha uma média. Qual é a orientação dos especialistas para você fazer sobre peso? Você tirar uma média da semana, porque o teu peso vai variar de um dia para o outro, é normal. Mas o ideal é que você tire uma média, ou seja, uma média de 7 dias. Os últimos 7 dias, qual foi o teu peso? A média desses números. Ou seja, você vai medir de segunda a segunda, e aí você vai pegar esses 7 valores que você mediu, vai somar e vai dividir por 7. Isso vai te dar o teu peso médio na semana. É esse número que eu uso e eu vou medindo todo dia para ter cada semana a minha média. E aí eu não comparo, por exemplo, de um dia para o outro se eu subir ou diminuir, eu não digo, eu aumentei meu peso, diminuí. Não, eu comparo a média de uma semana com a média da outra semana. Essa é a orientação principal aí dos especialistas. Beleza, então aqui, por exemplo, 98,8 é a média que eu tive da última semana. O meu peso atual é a minha média da última semana. Então eu estou com 98,7 na verdade, deixa eu corrigir aqui. 98,7. Então tenho 23 anos, 98,7 e o último dado aqui, a altura. Então aqui a altura está em centímetros, eu tenho 1,92 m, 1,92. Então eu ponho 192, está em centímetro, para poder fazer os cálculos que eu vou mostrar para vocês. Então aqui tem os meus três dados que eu vou precisar para fazer os cálculos. O primeiro cálculo aqui é esse aqui, ó, gasto calórico basal. O que é o gasto calórico basal? Esse aqui é aquele gasto que o meu corpo precisa para me manter vivo. Ou seja, se eu não fizer nada, se eu não trabalhar, se eu não malhar, eu ficar parado só respirando o dia inteiro, eu vou gastar essa quantidade de calorias. É o que o meu corpo precisa, baseado nesses dados que eu coloquei aqui, para ele sobreviver, para me manter vivo. Então, independente de eu fazer alguma coisa, fazer uma atividade física ou não, ele precisa disso aqui. Eu tenho que comer o suficiente para entregar isso aqui para ele me manter vivo, certo? Para ele me manter sobrevivendo. Então, como é que é esse cálculo aqui? Se eu for ver aqui, onde está a célula cinza que eu coloco, ó, pode ver que tem um monte de célula cinza. É onde está os cálculos, ou seja, eu não mexo em nada. As células brancas são onde eu posso alterar, ou seja, onde eu tenho que alterar. Minha idade quando mudar, o meu peso quando mudar, minha altura. Então, em todo esse arquivo que eu fiz é assim. Ou seja, se você vê o gasto calórico basal está cinza a célula, significa que não é para mim mexer. Isso aqui está calculando automático baseado nos números. Então, qual é o cálculo aqui? Se eu for ver, ele está fazendo 66 mais 13,7 vezes o meu peso, mais 5 vezes a minha altura, menos 6,8 vezes a minha idade. E aí está me dando 2.222 calorias, quilocalorias. De onde que vem esse cálculo? Esse cálculo aqui eu vi de um estudo, de um artigo de dois caras, se não me engano, um nutricionista, o outro é profissional físico, que fizeram um estudo bem aprofundado sobre gasto calórico e eles desenvolveram essa fórmula. Foi uma fórmula sugerida em vários vídeos que eu vi de especialistas, de personal trainers, então eu estou usando ela. Então, nunca vai ser preciso, mas ela me dá um valor próximo do que o meu corpo usa hoje, baseado nos meus dados, beleza? Então é o que eu uso, tá? Esse aqui é para mostrar o que eu uso. Então, em teoria, a minha dieta já tem que ter 2.200 calorias pelo menos. Se eu comer menos que isso, eu não vou conseguir ganhar peso, de jeito nenhum. Porque o meu corpo vai consumir isso aqui só para me manter vivo, tá? Então, 2.222 calorias. O que mais que eu preciso de caloria e outros dados que eu coloco aqui? Gasto calórico do treino. Então, gasto calórico do treino. E aí uma média também, baseado aí no que os personal trainers falam. Gasto calórico
de um treino leve é em média 300 quilocalorias. E o treino pesado, 500 calorias. Então eu coloco aqui, eu estou fazendo atualmente, bom, agora não por causa da quarentena, mas normalmente eu faço um treino bem pesado. Estou tentando fazer o máximo pesado possível, mas não é tão pesado quanto o da academia, porque não tem os pesos, não tem as máquinas. Mas eu coloquei 500, eu vou mudar aqui para 400 agora na quarentena. 400 quilocalorias eu vou assumir que é o meu, porque não está tão leve, não está leve, mas também não está tão pesado quanto o da academia. Outro dado gasto de atividades de rotina. Esse daqui são os gastos que é. Deixa eu só ver aqui, editar comentário. Tem uma nota aqui. Baseado nos estudos, nos artigos que eu li, para mim calcular o gasto da atividade de rotina, um sedentário que não faz nada vai ser em média 350, só das coisas do dia a dia, você se levantar e fazer alguma coisa, não tem nada de corrida, não tem nada de atividade mais pesada. Se você já é mais ativo, já anda mais, pensa mais, porque a atividade de pensar, o cérebro gasta muita caloria. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, aqui entra o seu trabalho, você tem um trabalho que você tem que pensar muito, ou você anda muito, é muito ativo, é um pouquinho mais alto aqui, 500. Então, eu coloquei 500 quando eu estou trabalhando 500 calorias. Eu vou diminuir agora para 300. Novamente, não estou trabalhando tanto. Na verdade, vou colocar 400. Porque eu não estou trabalhando, mas estou trabalhando de casa, home office, mas não é a mesma coisa que está na empresa, né? Mas eu estou estudando bastante. Então, como eu estou estudando, fazendo os vídeos aqui, estudando algumas outras coisas na internet quase o dia todo, dou aulas também de inglês, então tem bastante coisa. Meu dia é bem lotado. Então, 400 calorias. Vou colocar 400 aqui para o meu cálculo. Ou seja, eu tenho 2.222 para mim sobreviver, 400 do meu treino e 400 da minha atividade de rotina. Aqui já está somando, ó, gasto diário de calorias. A soma dos três está dando 3.022 calorias, ou seja, eu neste momento estou consumindo em média 3.000 calorias. É o que eu preciso. Aqui é o que eu preciso para manter o meu, em teoria, para mim manter o meu peso atual sem perda, com o treino que eu estou fazendo e a rotina que eu estou fazendo. Existe um consumo mínimo se eu quero ganhar massa. Então, novamente, baseado em estudos, em artigos, em alguns vídeos que eu vi de especialistas, o consumo mínimo para mim ganhar massa, se eu quero ganhar massa, eu tenho que consumir 20% a mais do que o meu gasto diário de calorias. Ou seja, eu consumo 3.000 calorias hoje, o meu corpo, na minha rotina, no meu treino. Ele consome 3.000. Se eu quiser ganhar massa, eu tenho que consumir 20% a mais. 20% de 3.000 é mais ou menos 600 calorias. Então, eu tenho que consumir 3.600 calorias. É o mínimo se eu quiser ganhar massa. Beleza? Então, eu tenho que estar consumindo 3.600 se eu quiser ganhar massa. É fato. Então, se você colocar os números aqui e ver que você tem que consumir 3.000 para ganhar massa, baseado nos seus dados, e você vai calcular a dieta que eu vou já fazer, e está dando 2.800, 2.900, não vai ganhar massa. Aí você acabou de descobrir por que você não está ganhando massa. Então, pelo menos aqui você vai ver em números. Você vai ver em números o porquê. Então, vamos lá. Eu já sei aqui do meu gasto diário de calorias é 3.000. Então, 3.022. E se eu quiser ganhar massa, eu tenho que consumir 3.600. Então, eu já sei quanto que é que eu tenho que consumir. Agora eu vou descobrir quanto que eu estou consumindo de alimento e quanto que eu estou consumindo em calorias. Então vamos lá. Alguns outros dados importantes aqui. Eu coloco aqui quantidade de macronutriente necessário. Proteína, carboidrato e gordura. Os três que eu controlo, eu divido nessa porcentagem. É também baseado nos personagens e nutricionistas que eu vi na internet. É a melhor combinação que eu achei. 22% da minha dieta em proteína, 44% em carboidrato, 33% em gordura. 22%, 44% e 33%. Ou seja, esse aqui é baseado numa das regras que eu vi dos especialistas que diz que é proteína eu estou considerando 2 gramas para cada quilo corporal, carboidrato 4 gramas por quilo corporal e gordura 3 gramas por quilo corporal. Se eu fizer desta forma, essa porcentagem. Então,
o que eu vou fazer? Eu coloco sempre em porcentagem e aí eu descubro quanto de caloria que eu quero consumir. Por exemplo, eu quero consumir as 3.600 aqui que eu calculei para mim ganhar massa. Eu quero consumir esse mínimo. Então eu vou ver desse daqui quanto que dá essas porcentagens para mim saber quantos gramas de cada macronutriente eu tenho que consumir. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Aqui onde está a célula branca, aqui os meus dados de macronutrientes. Então, quilocalorias, meta. O que é a meta? É quanto que eu quero consumir. 3.600, vou colocar aqui. Então, eu quero consumir 3.600, que é o mínimo para mim ganhar massa. Aí já calculou aqui, ó, quantas proteínas, quantos carboidratos e quanto de gordura que eu tenho que comer. Então, se eu quero 3.600 calorias, tenho que consumir 200 gramas de proteína, 400 gramas de carboidrato e 133 gramas de gordura, tá? É isso que eu teria que consumir em média. Qual é o próximo passo? Eu ver quanto que eu estou de fato consumindo, né? Tem que fazer os cálculos. E aí sim vem a parte de baixo da tabela. Então aqui é a minha meta, isso é o que eu quero como meta, é isso que eu tenho que fazer para mim ganhar peso. Aqui, ó, total da dieta vai me dizer quanto que eu estou fazendo atualmente, mas para isso aqui estar atualizado, eu tenho que atualizar as tabelas aqui embaixo que eu vou explicar para vocês agora. Então o que eu tenho aqui? Aqui é a minha dieta atual. Está em branco porque eu vou preencher explicando para vocês. Então essa primeira parte os dados da tabela nutricional. Então aqui eu coloco o que está na tabela nutricional. Por exemplo, aveia. Aveia, eu vou pegar a aveia, vou dizer para uma porção de aveia quanto que eu tenho de quilocaloria, quanto que eu tenho de proteína, de carboidrato e gordura. Para ficar mais fácil, eu sempre ponho o que está na tabela. Por exemplo, se eu for aqui pegar aveia e for aqui na internet colocar tabela nutricional, aveia, flocos, que é a aveia que eu como, sempre aveia em flocos. Você pode pesquisar assim, né, tabela nutricional aveia em flocos. E aí você pesquisa em alguma das tabelas nutricionais. Deixa eu tirar o flocos aqui. Se eu tirar o flocos, ele vai me dar aqui do lado tabela nutricional. Então, ó, tá aqui. O que ele me deu aqui nesse site? Eu pego qualquer um, sabe? Ele dizendo que é baseado na tabela brasileira de composição de alimentos, que é a tabela oficial de tabela nutricional, eu uso. E depois eu comparo com outros sites só para ver se está certinho, mas suponhamos que aqui esteja correto. Eu pego a porção que ele está me dando. Aqui ele está me dizendo que a cada 100 gramas tem isso aqui, ó. Isso aqui de 390 calorias, 66 de carboidrato, 13 de proteína e tem todo o resto. O que eu faço aqui? Eu pego o valor que ele está me dando aqui em porção, 100 gramas, e coloco aqui, ó. Então, aveia, tá aqui o nome. Uma porção de 100 gramas, eu tenho 393,8 quilocalorias. Proteína, 13,9. Carboidrato, 66,6. E gordura, tem saturada, monossaturada e polissaturada. A soma disso aqui está dando 3, 6, 7,7. Então, viu que eu coloquei nessa parte aqui, tabela nutricional, eu coloco o que está na internet, ou o que está na tabela. Eu posso pegar aqui o que eu comprei, olhar atrás do pacote e ver. Eu posso pegar direto o alimento aqui em casa, pegar o alimento, olhar atrás e ver a tabela e usar ela para colocar os dados aqui. Pode ser assim. Se eu for fazer isso com a aveia, por exemplo, e pegar a aveia e olhar, não vai ser 100 gramas. Eu sei porque eu peguei de lá já. Então aqui, por exemplo, esse aqui é a foto do pacotinho de aveia que eu compro. Eu olhando atrás. E se eu for ver, ó, porção de 30 gramas. Se eu fosse atualizar usando isso aqui, ó, porção de 30 gramas, que ele diz que é 2 colheres de sopa. Sempre pegue em gramas, tá? Porção de 30 gramas. Então, porção, 30 gramas. Quantas calorias? É valor energético, 104. Então, 104. Proteína. Proteína, 4,3. Então, proteína, 4,3. Carboidrato, 17 e gordura 2,2. Então não importa quanto que é essa porção, se você vai pegar a cada 100
A internet te mostra 100 gramas quanto tem, 50 gramas quanto tem, não importa. Importa que você atualize certinho aqui. O que você colocar aqui de caloria, de proteína, carbo e de gordura tem que ser a quantidade para essa quantidade aqui que você está pesquisando. Então, essa é a quantidade que eu acabei de colocar para 30 gramas. A que eu tinha colocado antes eram as quantidades para 100 gramas, não importa. Aqui, o que importa é que a quantidade que você colocar na porção é a mesma quantidade que você está pondo aqui para as proteínas. Só tem que tomar esse cuidado. Coloquei isso aqui, eu tenho os dados da aveia. Então, eu utilizei 30 gramas, que é o que vem no pacote. Para cada 30 gramas eu tenho essas quantidades aqui. Agora, aqui do lado, eu vou colocar o quê? Quantidade consumida. Eu vou colocar quanto que eu estou consumindo na minha dieta. Eu normalmente faço separado. Se vocês foram ver, tem uns espaços aqui ó, em branco. É mais ou menos os horários, tipo café da manhã, 9 horas da manhã, almoço. Eu faço assim. Se você quiser, pode somar tudo e colocar aqui toda a aveia que tu come do dia. Se come aveia de manhã e à noite, 50 gramas de manhã, 50 gramas de noite, você pode somar tudo e colocar aqui 100 gramas, consumo 100 gramas no dia, não tem problema. Eu gosto de separar. Então, no café da manhã, eu estou comendo 100 gramas. Outra coisa importante, aqui onde eu ponho a quantidade que eu vou calcular de aveia, eu estou colocando em gramas, 30 gramas. Então, quando eu colocar a quantidade consumida, tem que ser a mesma unidade daqui. O próximo que tem o exemplo do ovo, ó, aqui eu estou usando quantos gramas eu tenho de proteína, carboidrato para uma unidade de ovo. Eu estou fazendo por unidade. Então, quando eu colocar aqui, tem que ser por unidade, tá? Então, como eu estou usando gramas, eu vou dizer quantas gramas eu estou consumindo. Eu consumindo hoje de manhã 100 gramas de aveia. Aí ele já vai calcular sozinho para as 100 gramas que eu estou consumindo, quantas calorias tem, quantas proteínas, carboidratos e gorduras, beleza? Ele calcula aqui sozinho. Então, pronto. Aqui eu já tenho os meus dados, quanto que eu consumo, e ele calcula. O que eu preciso fazer agora é completar. Como eu disse, se eu pegar alguma coisa que eu não calculo em grama, coisas que eu não calculo em grama, por exemplo, o ovo. O leite eu nem colocava, acabei de colocar aqui para a gente colocar como exemplo, mas eu nunca calculei o leite, mas é bom calcular, ele tem um pouco de proteína, carboidrato, tem gordura também. Maçã eu calculo em unidade, então eu sei que uma maçã pode variar a unidade, mas ela não é o principal da minha dieta, é mais como um lanche, um snack, então eu só calculo pela quantidade, tá? Então, ou seja, em maçã vai ser quantidade. A maioria do resto, frango, arroz, banana, whey, essas outras coisas tudo em grama. Vou pegar aqui o exemplo do ovo. Então, vou lá na internet de novo. E aí, é isso que você tem que fazer. Você vai na internet, porque se você tiver algum alimento que você não controla ainda, você coloca assim no Google, tabela nutricional, e aí o alimento que você quer ver. Ovo. Algumas vezes você nem precisa acessar nenhum site, já vem aqui do lado. Ó. Por exemplo, aqui ele está dizendo ovo cozido 100 gramas. Só que de manhã eu estou comendo ovo frito, então é importante esse detalhe, tá? Ovo frito, por quê? Porque vai mudar, né? Um ovo frito, um ovo cozido, o frito você pode ter um pouquinho mais de gordura, pode perder alguns nutrientes, tá? Então aqui, ó, peguei esse site aqui primeiro que apareceu, ovo frito, um ovo grande, mais ou menos 46 gramas. Pode fazer por grama? Pode, vai ficar mais preciso. Eu uso ovo por unidade mesmo, tá? Eu nunca calculei grama de ovo, não. Acho que a diferença ia ser pouco. Então aqui um ovo grande, né? Tem que só tomar esse cuidado. O ovo que eu uso aqui ele é grande, de médio para grande. Então vamos lá, um ovo grande. Então eu vou colocar aqui, ó, que é o que eu estou analisando. Quanto que ele tem de caloria? 90. Então um aqui tem 90. Quanto de proteína? 6,3. Carboidrato 0,4. Gordura 6,8. Beleza? 6,8. Então aqui eu tenho os dados de um ovo. Quanto de caloria, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura. Aqui eu tenho essas quantidades. E agora eu vou colocar quantos que eu consumo. De manhã, por exemplo, eu consumo 3 ovos fritos. Eu coloco 3, então já está 3 aqui. E ele já calculou, ó, dá 270 calorias, 18, quase 19 gramas de proteína, 1,2 de carbo e 20 gramas de gordura. Então já está calculado aqui as gramas. Beleza? Se vocês forem ver aqui, ó, dá 270 calorias. Então se eu for
trocar isso aí, se eu dobrar, ao invés de 3, eu dizer que eu estou comendo 6, pode ver que a quilocaloria vai dobrar, ou seja, de 270 vai para 540. Então, bora ver. 3 eu vou mudar para 6. Pronto, 540. E assim como as outras também mudaram. Então, 3 é o que eu consumo. Estou consumindo 270 calorias nesses 3 ovos, 20 gramas de gordura. Beleza? E aí é só continuar. O leite, por exemplo, que é em ml, funciona? Também funciona. Quer ver? Vamos fazer. Tabela nutricional, leite integral. Eu estou usando integral, tá? Não mudei ainda para desnatado, semi-desnatado, mas eu uso integral. Então, leite integral, tabela nutricional. Vamos ver esse primeiro aqui. O importante é você achar uma tabela. Achar uma tabela. Você pode pegar o seu leite, né? Mas é até mais fácil, pega o seu leite. Por exemplo, eu uso bastante esse mesmo, esse Italac aqui. Então, se eu pegar ele e olhar atrás aqui na tabelinha, que fica bem aqui, é isso que você vai ver, essa tabela aqui. Você vai ver essa tabela. Então, vamos ver o que essa tabela me diz. Porção, lembra? 200 ml. Agora tá em ml. Então, vamos lá. 200 ml tem 117 calorias, tem 5,8 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato, 6 gramas de gordura. Pronto, tem os dados do leite. Agora, quanto que eu tomo? Eu tomo 150, mais ou menos 180 na verdade. 180 é o quê? ml, lembra? Mesma unidade que está aqui. Calculei em ml aqui, adicionei em ml, eu digo quanto que eu uso em ml. Então, eu consumo 180. Prontinho, ele já calculou aqui caloria, proteína, carboidrato e gordura para esses 180 ml, beleza? E é só continuar, ó. Maçã em unidade de novo. Volta lá, tabela nutricional, maçã, maçã, tá aqui, ó. Maçã, né? Tem alguns tipos de maçã que vai mudar pouco, mas eu uso essa mesmo, essa maçã aqui. Quantidade, aqui está em gramas, viu? Aqui está em gramas. Então eu teria que pesar a minha maçã para saber quanto que tem uma maçã. Eu vou pegar aqui no site que deve ter por unidade. Ó, unidade de medida. Unidade média, unidade pequena. Aqui está por quantidade, não está por grama. Tá vendo? Ó? Unidade média. Vou usar esse aqui. Para uma unidade, ó, maçã, uma unidade. Quantas calorias? 79,5. Proteína na maçã, 0,4. Carboidrato na maçã, 22,8 para uma unidade. Gordura, 0. Pronto. Tenho a quantidade por maçã. Se eu vou dizer aqui para a tabela que eu consumo uma maçã, ele vai ver, ó, é o mesmo dado, ó. 0,5, 22,8 e 0. Porque é uma. Se eu colocar 2, ele vai dobrar os números, ó. Então, uma maçã. Beleza. Aí é só fazer isso, ou seja, você vai continuar isso aqui até o final. Eu vou fazer só mais um aqui, o arroz. Tabela nutricional. Arroz branco. Tabela nutricional do arroz branco. Ó, já tem aqui o arroz branco, 100 gramas. Ele tá mostrando os dados para 100 gramas. Mesma coisa, arroz. A cada 100 gramas, preenchi aqui, eu tenho calorias, 130 quilocalorias. Proteína. Cadê a proteína? 2,7. Carboidrato, que é o principal aqui no arroz, 28. Então, viu que 100 gramas de arroz branco tem 28 de carboidrato. Gordura, 0,3, quase nada. Eu consumo, nesse momento aqui do dia, 200 gramas de arroz. Beleza, ele já calculou aqui, ó, caloria, proteína, carboidrato, gordura, beleza? E aí é só seguir, ó, frango, ovo de novo. Os que você já fez é só copiar aqui, ó. Ovo, vai aqui no ovo e cola. Aveia que eu já colei. O arroz, por exemplo, ele aparece de novo aqui, arroz, só colar. Só completar a tabela. Como eu faço dividido, eu tenho que completar. O ovo que está aqui, eu já vou colar aqui embaixo. E aí vou de novo, ó, na hora do almoço, como 3 ovos de novo. Aqui de noite, quantos gramas? 220 gramas de arroz. Quantos ovos à noite? 3 de novo. Aveia, eu consumo 50 gramas de noite. E pronto, viu? E isso vai construindo a tua tabela de calorias e de proteína. Aqui em cima,
onde a gente calculou a meta de quanto que eu queria consumir, eu tenho aqui a soma. Ó. Esse total da dieta, ele vai somando tudo que você está colocando. Ou seja, até agora eu não terminei e eu já coloquei 2.000 calorias. Então, no que eu já preenchi aqui, já está me dando 2.000 calorias somadas. Então, já tem 2.000 calorias, certo? Então, se eu seguir a regra aqui de gramas, eu tenho que consumir 400 gramas de carboidrato, está em 238. 133 gramas de gordura, está em 78 até agora. 200 gramas de proteína, está em 95. Ou seja, qual é a ideia aqui? Eu tenho que terminar de preencher isso aqui com tudo que eu como ao longo do meu dia. Tem que pesar, lembra? A primeira coisa é pesar para você saber o que você está consumindo. Peso tudo e coloco aqui. No momento que você atualizar essa tabela, você vai ter os seus dados da sua dieta. Bem aqui, ó. Vai te dizer o total de caloria e de cada macronutriente. E o que você vai fazer? Você vai comparar com a meta que você estipulou no início. Opa, imagina que essa dieta agora, sem eu ter terminado de preencher, é o que eu estou comendo. Eu estou comendo só isso aí, tá? Ou seja, hoje eu estou comendo 2.000 calorias. Eu acabei de calcular e vi que eu preciso comer 3.600 no mínimo para mim ganhar massa. Se eu quero ganhar massa, eu tenho que comer 3.600. Não tenho que discutir, tem que comer. Isso eu confirmo para vocês. Esse foi o meu grande erro de anos malhando. Não adianta você malhar bem e você não comer direito. Você pode até malhar perfeito. Se você não come as 3.600, você não vai crescer. E o contrário não. Se você até nem malha tão bem, mas você come bem, você vai crescer, porque você está consumindo mais do que o seu corpo precisa. Vai acabar vindo um pouco de gordura junto por causa do treino ruim? Vai, mas você vai crescer. Mas o contrário não. Se você não come, não adianta. Não come, não cresce. Então, aqui você sabe que tem que ser 3.600 calorias. Não tem discussão. Você é que calculou aqui que tem que ser 3.600. Se não comer isso aí, não vai crescer. E aí tu acabou de calcular a tua dieta e viu, porra, tô comendo 2.000 calorias. Eu não vou crescer nunca. O que você tem que fazer? Adaptar a sua dieta para 3.600. Como é que eu fiz quando eu fui adaptar minha dieta? Primeira coisa, eu vi o que eu estava comendo e falei, tá, tem como eu adicionar alguma coisa nova? Né? Quais são as opções que eu tenho? Adicionar alguma coisa nova na dieta, para me aumentar as calorias, ou aumentar as quantidades do que eu estou comendo. A primeira coisa que eu fiz foi aumentar as quantidades do que eu estou comendo. Por exemplo, antes eu consumia 50 gramas de aveia de manhã. E aí eu falei, caramba, eu estou consumindo 1.800 calorias. Eu quero aumentar aqui, então vou aumentar a aveia, que é fácil para mim aumentar. Ovo, vou aumentar para 4 ovos. Arroz, arroz é mais barato, dá para mim comer mais. Então ao invés de 200, vou colocar 250. Vai ser difícil, mas vai. E aí eu fui aumentando aos pouquinhos aqui e vi, opa, 2.200, não deu, tem que aumentar mais. Aí, claro, o que pode acontecer? Você vê que, porra, eu vou ter que comer 300 gramas de arroz para mim conseguir atingir. Eu vou comer 5 ovos por dia. Claro, qual é o fato aqui? Tem que ser 3.600 calorias. A forma que você vai atingir as 3.600 pode variar. Se você tem condições, por exemplo, de adicionar uma refeição líquida de hipercalórico, que é um suplemento hipercalórico que vai te ajudar, beleza. Se você consegue, dá para comprar. Tem hipercalórico que eu já vi bons especialistas indicando, especialistas de personal trainer, de musculação, na faixa de R$ 72. Isso sem frete, aí depende da tua região. Mas se você consegue arcar com R$ 70, dividindo aí para um mês, é uma forma de te ajudar a chegar nas 3.600 calorias. Se não, vai ter que pegar, que foi como eu fiz no começo, vai ter que pegar aqui os que são mais baratos e vai ter que aumentar eles. Então vai ter que aumentar. Aveia, 100 gramas, vai para 150, né? O cuidado que eu sempre tive, e eu vou compartilhar com vocês, antes de aumentar muito um alimento, eu sempre pesquisei na internet impactos positivos e negativos. O certo é você ir no nutricionista, fazer os testes, ele vai avaliar o teu corpo, vai ver exatamente o que você precisa e não vai cometer nenhum erro de você querer aumentar um alimento que não é o ideal para você, que o teu corpo não absorve muito bem, aí não adianta aumentar tanto. Tem esses detalhes que a gente não vai conseguir ver sem um nutricionista. Mas como eu não tinha como pagar um nutricionista na época que eu fiz esse estudo, o que acontece? Você tem que
se você não consegue pagar um nutricionista, eu fiz assim, eu fui aumentando e fui vendo o resultado. Eu fui aumentando e vendo, né? Não é o ideal, mas é uma forma de começar. Foi como eu fiz, é o que eu estou compartilhando, foi como eu fiz, é como eu estou compartilhando com vocês, tá? Então, aveia, eu consigo aumentar fácil a aveia, barato, fui lá e aumentei, de 50 para 100. Coloquei um shake que não tinha aveia antes, adicionei aveia nele. O importante é você brincar com esses números aqui, ó, quantidade consumida, para você chegar num número que você consiga fazer no seu dia a dia e que te dá aqui, ó, as 3.600. Então tem que atingir as 3.600. Então define isso daqui para você seguir depois. Outro indicador que eu usei para me ajudar, o custo. Então o custo, né, eu passei a controlar o custo de cada item para me ajudar a decidir o que aumentar. E por isso que eu tenho aqui, ó, uma outra tabela, tabela de custo. Bem fácil. Mesma coisa, ó, as células cinzas você não mexe, só na branca. Por exemplo, a primeira aqui, ó, aveia. Aveia, o que eu ponho? Pacote comprado. Vou até mudar aqui, ó, tamanho, quantidade. Quantidade do pacote comprado. Então, o que é isso aqui? Um pacote que eu compro, quantos gramas ele tem, ou quantas unidades ele tem. Por exemplo, quantidade de aveia. Quando eu compro um pacote de aveia, ele tem 200 gramas. Está aqui, ó, coloquei 200. E ele custa R$ 2,99. Então aqui, ó, valor da dieta. Isso significa que para 100 gramas de aveia que eu estou consumindo, eu estou gastando R$ 1,50. Tá? Para exemplificar melhor, vou continuar. O próximo que é o ovo. O ovo eu compro em quantidades de 30 ovos, que custa, hoje está bem caro, R$19. Isso significa que se eu comer 4 ovos aqui de manhã, eu estou gastando R$ 2,53 para comer 4 ovos. Certo? Então, eu fiz isso por quê? Depois que eu preencho tudo isso, eu vou preenchendo tudo isso aqui e ele vai me dizer aqui no final quanto que eu estou gastando por dia na minha dieta e quanto que eu estou gastando por mês. E aí eu vejo, opa, estou gastando, sei lá, R$ 500 para mim ter 3.600 gramas. Consigo os R$ 600 por mês? Não. O que eu faço? Eu brinco com a minha tabela, aumentando, por exemplo, eu estou consumindo R$ 500, mas se eu for ver é porque eu estou consumindo muito frango. E o frango, ele é mais caro que o ovo. Então eu vou tirar um pouco de frango e aumentar o ovo. Então ao invés de 4 eu vou comer 5, mas ao invés de 100 gramas de frango eu vou comer 80 gramas de frango, entendeu? É isso que eu vinha fazendo. Vou diminuindo, aumentando para mim ter. O que eu tenho que ter no final? 3.600 calorias aqui, tem que ter, total da dieta. E o valor também eu tenho que conseguir pagar os 3.600 calorias. Então o valor, eu pus por mês também, que é mais fácil a gente ver por mês, mas aqui tá quanto tu gastaria por dia. Qual é o passo? O que tem que fazer? Completar tudo nas duas tabelas, né, nas 3 tabelas, que aí você vai ter. Você vai ter quanto que você está consumindo, e aí você compara com o que você teria que estar consumindo, e aí vai ajustando até chegar nos 3.600, ou se você quer mais, põe mais, né? Os 3.600, lembra no início que eu fiz? Aqui, ele é o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que consumir para ganhar massa, baseado nos meus dados, tá? Esse é o meu caso. Se você preencher, você vai ver o seu caso. E aqui, eu tenho o meu valor por dia em reais, que é um indicador legal. Se você conseguir colocar como você vai fazer as compras, você põe leite, 200 ml de leite, R$ 4. Maçã, para cada maçã que eu comprei, suponhamos que eu comprei 6 maçãs e deu, sei lá, R$ 9. É isso, entendeu? E você pode ir mudando isso aqui. No outro dia você comprou 15... Opa, caiu meu mouse aqui. No outro dia você comprou 15 maçãs e deu R$ 15. Mesma coisa, ó. É só você ir atualizando quanto que eu comprei, quanto que deu, quanto que eu comprei, quanto que deu para cada item, beleza? É um pacote de aveia de 200 gramas? Põe aqui e põe um valor, beleza? Só preencher tudo que você vai ter os dados, legal? Então, aqui é uma tabela que eu uso. Então, essa tabela aqui, ela calcula para mim, baseado nos dados de especialistas, quanto que eu consumo, quanto que é o meu consumo de calórico diário só para mim sobreviver, quanto que é as minhas calorias para o meu tipo de treino, quanto que são as calorias para o meu tipo de rotina. Eu sei quanto que eu preciso de calorias no dia para sobreviver, para mim me manter na minha rotina. Calculo também através de um cálculo quanto que é
o mínimo de quilocalorias que eu tenho que consumir para ganhar massa, o mínimo. Se eu não consumir essa quantidade, eu não vou ganhar massa, tá? É o mínimo. Então eu tenho esse valor calculado aqui, calculo a minha dieta, eu ponho todos os dados na minha dieta e ela me diz quanto que eu estou consumindo para que eu consiga brincar com esses números e atingir aquele mínimo, pelo menos, para mim começar a ganhar massa. E aí, aqui é fácil de você brincar com a tabela e aumentar, decide o que aumentar e testa. E também você tem o controle de quantas proteínas, carboidratos e gorduras você tem que comer, quantos gramas de cada uma. Então também está calculado aqui para você conseguir comparar. Hoje eu estou consumindo 100, mas tenho que consumir 200. Aí você aumenta os alimentos pensando na caloria e também tentando enquadrar as quantidades de gramas. E também tem o cálculo de custo, ou seja, também você põe aqui bem de forma fácil, para cada quantidade que você comprou, um pacote de 200 gramas, quanto que foi o preço? 30 ovos, quanto foi o preço? Uma cartela de ovo. 15 maçãs que você comprou, quanto deu? Põe tudo aqui que ele vai calcular quanto que você está gastando por dia e quanto que você estaria gastando por mês, baseado na quantidade que você está consumindo, beleza? Então aqui você tem todos os seus dados, todas as calorias que você tem que consumir para ganhar massa. Uma vez que você preenche, tem todas as calorias que você está consumindo e você tem como brincar com os números para atingir aquela quantidade que você tem que comer para você conseguir ganhar massa, beleza? Então essa aqui é a tabela que eu uso. Essa aqui é a tabela que eu uso, que eu usei e foi onde eu vi, inclusive, que estava consumindo muito abaixo do que eu preciso para ganhar massa, e era por isso que eu não ganhava massa. E quando eu alinhei e aumentei as quantidades dos alimentos para aquela quantidade mínima, imediatamente eu comecei a ganhar massa. Realmente, imediatamente. Na primeira semana foi 2 quilos, na segunda foi mais 2 e assim vai, beleza? O importante é, conforme você ganha quilos, você tem que começar a atualizar aqui, né, o peso, ou seja, a tua quantidade de caloria vai aumentar, o teu corpo está aumentando, mais caloria ainda você precisa, se você quer continuar ganhando massa, beleza? Então é isso, essa é a minha tabela de controle de calorias. Você vê que ela está bem organizadinha, dá para você todos os cálculos automáticos. Então é isso que eu queria mostrar como que eu fiz o meu cálculo. Agora, para você que está aqui assistindo esse vídeo, se você quiser essa tabela, eu vou mandar ela para vocês, tá? Se vocês quiserem essa tabela para usar ela com todos esses cálculos, com todos esses dados, é só você deixar o seu e-mail como comentário. O único jeito que eu vou aceitar é pelos comentários, tá bom? Então põe no comentário aqui no YouTube o seu e-mail e aí você curte aí o vídeo e segue. Quem colocou o e-mail e estiver seguindo aí o canal, eu vou mandar por e-mail a tabela para vocês que vocês podem usar, beleza? Então curte aí, se você quer a tabela, põe o seu e-mail aí, comenta no comentário do vídeo o seu e-mail que eu vou mandar para o seu e-mail essa tabela que aí você consegue usar e começar a calcular as suas calorias e finalmente começar aí a ganhar massa depois de você conseguir calcular os seus macros. Beleza? Então é isso. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.